Muita paz, muita luz a todos. Meu nome é Ariel Espíndola e antes de iniciar esse vídeo, mediunidade versus dinheiro, eu gostaria de deixar bem claro que esse áudio não se trata de maneira nenhuma sobre nenhum ponto de vista de julgamentos da missão de nenhum ser que faça o seu trabalho, a sua jornada. Simplesmente para que as pessoas que forem ouvir façam uma autorreflexão, como o próprio mundo mesmo já o vem fazendo, principalmente no Ocidente, há um bom tempo. Durante muito tempo, no Ocidente, principalmente, onde se impera o catolicismo ou o judaísmo cristão, nunca a igreja ela foi questionada pela sua forma sacerdotal, pelo seu meio de agir e por unir o dinheiro com a espiritualidade. Porém, vários e vários escândalos ocorrendo, principalmente dentro daquilo que nós chamamos aqui no Ocidente de judaísmo cristão ou cristãos, nós vemos que desde o início do século, da igreja primitiva romana, por assim dizer, houve-se vários e vários padres, bispos, várias pessoas que se ingressavam na igreja romana, não porque elas desejavam a espiritualidade, nem porque elas desejavam servir a um Deus, por assim dizer, mas simplesmente muitos deles por interesses financeiros, alguns a família enfiou lá dentro, e quem conhece a história da igreja primitiva judaica cristã sabe de todos os processos e de todos os conflitos que as envolvem até os nossos dias de hoje. Mais uma vez ressaltando, esse áudio não se trata de maneira nenhuma de um julgamento sobre a missão e jamais sobre a igreja, mas apenas uma reflexão do que nós podemos ou não podemos cobrar e até onde o dinheiro ele pode entrar na espiritualidade sem que isso faça com que a mensagem a ser passada seja corrompida. Não a mensagem, pois a mensagem ela sempre é pura, mas os seus mensageiros. Ainda dentro da igreja primitiva, quando ela se organizou, quando ainda eram chamados de judeus do caminho, aqueles que outrora serviram a Cristo Yoshua HaMashiach, houve-se o que muitos de vocês talvez conheçam como a igreja de Atos. A igreja de Atos ela foi formada depois que Cristo partiu, seguindo a teologia, por pessoas que queriam abandonar principalmente a escravidão romana que a seguiam, pegando assim os seus dinheiro, as suas terras, os seus bens e colocando à disposição, a princípio, dos apóstolos. Como os apóstolos que ali estavam, a prioridade deles teriam que ser única e exclusivamente levar uma mensagem, eles designaram pessoas nessa comunidade, que todos vocês, judeus cristãos ou cristãos conhecem, como a igreja primitiva, para que os suprimentos, o dinheiro fosse bem distribuído, a alimentação chegasse a todos, e todas as coisas derivadas da igreja primitiva. A questão é que existe um personagem, pelo menos ao meu ponto de vista, dentre os apóstolos, que na verdade muitos não consideravam como apóstolo, simplesmente pelo fato de não ter feito parte dos 12 ou dos 60 iniciados por Yoshua HaMashiach, conhecido como Jesus Cristo.
E um desses apóstolos era o apóstolo Shaul Hachalia, o nome dele em hebraico, mais conhecido por vocês como apóstolo Paulo. Antes, um perseguidor da igreja primitiva, que coisa que vocês mesmos sabem da história de Shaul Hachalia, matou vários e vários discípulos do caminho, mas que depois que teve o encontro espiritual com Jesus, mudou completamente o seu estilo de vida. Mas o que eu venho chamar aqui a atenção para esse personagem que foi um fundador e espalhou, por assim dizer, o evangelho para muitas e muitas outras pessoas que não eram judeus do caminho. O apóstolo Paulo, ele tinha uma conduta um pouco diferente dos outros apóstolos. Não que o apóstolo Paulo estivesse certo em sua conduta e os outros apóstolos estivessem errados na sua conduta. Mas o apóstolo Paulo, ele veio de uma família muito rica, ele tinha cidadania romana adquirida, ou seja, uma pessoa que também teve tudo do bom e do melhor. Só que ao levar o evangelho, se vocês forem analisar, o apóstolo Shaul Hachalia, conhecido por vocês como apóstolo Paulo, ele sempre levou o evangelho e tirou o seu sustento, o seu pão, a sua comida, não da igreja, mas do seu próprio trabalho. O apóstolo Shaul Hachalia, conhecido por vocês como apóstolo Paulo, além de ser um grande mestre, além de ser também um apóstolo iniciado por Yoshua HaMashiach Jesus Cristo, ele tinha em si como seu princípio próprio de não ser, seguindo as palavras dele no Evangelho da Brit Hadashah, não ser um peso para a igreja, que já era bastante fragilizada por receber vários órfãos, viúvas, pessoas que realmente não podiam trabalhar e não podiam de outra forma tirar o seu sustento do trabalho. Enquanto os outros apóstolos, por estarem, digamos assim, 100% empenhados em levar o evangelho, eles tiravam sim a sua parte para sustentar as suas famílias e a si mesmos também. Eu só contei essa pequena história justamente para que nós possamos refletir o que é melhor para nós e para aqueles que nós escolhemos seguir. Não dizendo que um lado está certo ou que o outro lado esteja errado. Mas muitas pessoas hoje, principalmente dentro do meio que se chama espiritualista, eles têm ingressado também na mesma vertente que as igrejas judaicas cristãs iniciaram. Muitas das vezes, começando a distribuir o seu ensinamento, ou seus dons mediúnicos, ou as suas faculdades gratuitamente, assim como gratuitamente também as receberam do Criador primordial, que vocês chamam de Deus ou Jesus, o nome que vocês preferirem dar a eles. Com o passar do tempo, se vocês forem analisar dentro da espiritualidade, essas pessoas começaram a cada vez mais se acharem também como os apóstolos, que elas estavam se doando 100%, digamos assim, segundo elas, à espiritualidade, e que elas não achavam nada mais justo do que cobrar ou até mesmo receber presentes e dinheiro por aquilo que elas estavam praticando. Apenas fazendo uma pequena pausa, como nós estamos no Ocidente, eu gostaria de citar o espiritismo kardecista. O espiritismo kardecista em si não é uma religião, mas apenas uma doutrina. Como os centros kardecistas, na maior parte, eles se mantêm
e se sustentam, sendo que nos centros kardecistas não existe sacerdotes. Os centros kardecistas, para talvez vocês que não conhecem, eles são mantidos pelos próprios frequentadores do lugar. Tanto pessoas que têm uma aquisição financeira um pouco maior, como até mesmo aqueles mais humildes que de todo o coração sentem o desejo de ajudar nas casas espíritas kardecistas. E o mais interessante é que dentro das casas espíritas kardecistas não há um pedido direto sobre dízimos, sobre ofertas, e não há nem mesmo um apelo para que os frequentadores ajudem a manter as casas espíritas. Mas o mais curioso, na minha análise, que dentro dos centros kardecistas, pelo menos a maior parte dos que eu conheço, e muitos deles que se tornaram centros kardecistas enormes, abrigando asilos, abrigando casas de recuperação e fazendo trabalhos cada vez mais grandiosos. Então, como que esses kardecistas, eles conseguiram unir as duas coisas, a mensagem evangélica crística e a mediunidade, e ao mesmo tempo manter a casa espírita kardecista e aquele local físico? Algo muito interessante, pelo menos ao meu ponto de vista, dos kardecistas, é que as pessoas que ali estão e que fazem as suas palestras, divulgam as suas palestras, principalmente as suas palestras, são pessoas que têm o seu trabalho, têm a sua família, têm a sua vida, que estudaram bastante também sobre espiritualidade, porque afinal de contas, se elas não estudassem, elas não poderiam estar passando de uma forma didática. E olha que eu nem estou ainda entrando no quesito mediunidade. Os palestrantes das casas espíritas kardecistas, mesmo tendo as suas vidas, as suas famílias, mesmo tendo que tirar o sustento do seu trabalho, eles são voluntários nessas casas espíritas para aqueles outros irmãos que talvez não tenham tempo para estudar ou não queiram naquele momento estudar, e eles se voluntariam de prontidão e caridosamente para que ministre cursos e palestras. Entrando agora no campo da mediunidade, que já é totalmente diferente. A mediunidade, ela é algo nos dado gratuitamente pela espiritualidade. Na verdade, todos os médiuns, eles são nada mais, nada menos do que como Yoshua HaMashiach e como os apóstolos, servidores de uma energia e de uma força maior, a muitos chamados por vocês de Deus. Se todos os dons mediúnicos que foram concedidos pela espiritualidade não nos foram concedidos através de dinheiro, através de estudo ou através de nenhum poder de aquisição, e nos foi oferecido como uma missão, como será então que dentro da espiritualidade algumas pessoas se achem também no direito não apenas de cobrar pelas suas palestras e pelos seus ensinos, como alguns professores cobram, mas de cobrar pelas manifestações mediúnicas? Mais uma vez, ressaltando que de maneira nenhuma eu não estou colocando como certo ou errado o que cada ser humano decide fazer com a sua própria mediunidade, com seus próprios estudos. Simplesmente eu estou colocando que existe sim uma maneira de se manter uma instituição física, existe sim uma maneira de você trabalhar fisicamente, ter a sua vida e ao mesmo tempo também praticar tanto palestras quanto também a mediunidade. Então vamos lá.
uma das grandes almas maravilhosas encarnadas aqui no Brasil e que nos deixou esse exemplo de amor e de abnegação fraterno, foi nosso querido até mesmo por pessoas de outras religiões, chamado Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier, ele começou a trabalhar aos seus 10 anos de idade, numa fábrica de algodão, aonde durante muitos anos, para poder ajudar a sua família, pois o seu pai vivia longe trabalhando também, e a família necessitava muito do auxílio físico. Depois de muitos anos trabalhando nessa fábrica de algodão, Francisco Cândido Xavier se viu impossibilitado de continuar trabalhando naquela fábrica de algodão, porque desenvolveu uma doença pulmonar. Mesmo assim, o médium que todos vocês conhecem por Chico Xavier, ele não quis de maneira nenhuma e ele nunca recebeu um centavo por nenhuma palestra e por nenhum dom mediúnico desenvolvido por ele. Francisco Cândido Xavier, depois que saiu dessa fábrica de algodão por motivos de saúde, continuou trabalhando no comércio, aonde no comércio ele se aposentou. Uma clara demonstração para todos nós do meio espiritual que existe sim uma maneira, se a pessoa assim desejar e se a pessoa assim quiser, dela trabalhar para a mediunidade, trabalhar a sua mediunidade, oferecendo a sua mediunidade gratuitamente e oferecendo também os seus conhecimentos gratuitamente e ao mesmo tempo trabalhando. Então, uma certa vez, conversando com duas pessoas que eu tenho uma grande estima e que me deram abertura para esse tipo de comunicação e que são pessoas que trabalham tanto com palestras, como são pessoas também que têm dons mediúnicos e que elas vivem dessas palestras e também unindo aos dons mediúnicos. Muitas outras pessoas que eu tentei simplesmente conversar para que eu pudesse entender a visão delas, simplesmente com a pergunta: o porquê que você uniu a sua mediunidade, que foi dada de graça, com o seu conhecimento e recebe dinheiro para isso? A maioria dessas pessoas se sentiram totalmente insultadas por mim, por mais que eu tenha usado das palavras mais gentis e tenha estabelecido desde o começo da conversa que a minha intenção não era de julgamento, mas apenas de entender. Muito bem, vamos lá. Duas dessas pessoas apenas, dentre muitos, inclusive elas, pessoas que eu considero muito como minhas amigas e minhas irmãs de jornada, elas responderam: bom, Ariel, nada mais justo do que uma pessoa que se dedique 100% a palestras, seja elas a quais forem, a níveis espirituais, e que dentre dessas palestras possam também usar dos seus dons mediúnicos, que elas sejam sustentadas por aquilo. Afinal de contas, elas estão fazendo algo que elas amam. Como se não houvesse nenhuma outra escolha. Como se aquilo fosse o único caminho a ser trilhado. Na verdade, esse diálogo que eu tive com essas pessoas não foi para tentar convencê-las a nada e tampouco também que elas viessem a me convencer do contrário, mas apenas para que ambos os lados, conversando, entendessem o ponto de vista de cada um dos lados, que ao meu ponto de vista é o que pessoas inteligentes, pessoas calmas, serenas, intelectuais e verdadeiramente amorosas fazem. Conversam, expõem os seus pontos de vistas, sem exaltar os seus ânimos e muito menos com a intenção de convencer a outra parte
de certo ou errado. Muito bem. Existe um livro que talvez vocês não conheçam ou conheçam pelo filme, chamado Conversando com Deus. Neste livro, Conversando com Deus, esse autor, ele coloca justamente esse ponto. O porquê o autor do livro e também do filme Conversando com Deus, colocando este ponto. O porquê, então, que será que pessoas espiritualistas que levam as mensagens espirituais, elas não podem receber por aquilo, que logo elas já são taxadas como mercenárias, logo elas já são taxadas de várias formas, enquanto os outros profissionais de todas as áreas recebem pelo seu dinheiro. Isso é a opinião do autor e escritor do livro Conversando com Deus. Não, no meu ponto de vista, que ele tenha ou não realmente conversado com Deus, ou de que essa literatura se trate de ficção ou não, mas apenas mencionando a visão e o ponto dele, que influenciou muitas pessoas. O bem da realidade é que nós, como seres humanos, somos muito falhos. E todos nós, independente como seres humanos, nós temos, às vezes, para ser bem carinhoso, a propensão de se render ao poder, seja ele monetário, seja o poder de status, seja o poder da exaltação ou da soberba. Analisando toda essa conversa que nós estamos tendo aqui por áudio, e que vocês podem depois voltar no começo, desde a igreja primitiva até as igrejas atuais de hoje, nós vemos que, infelizmente, muitas pessoas que uniram o dinheiro e a sua mediunidade, ou o dinheiro e a religiosidade, principalmente as maiores instituições, sempre estão em grandes conflitos. Não desmerecendo, mais uma vez, as mensagens que elas pregam, mas dizendo dos seus mensageiros. O certo e o bem da verdade é que sempre que nós somos chamados a algo, principalmente no meio espiritual, por assim dizer, e nós temos, como eles bem colocaram, uma vida, nós temos que comer, nós temos que nos vestir, nós temos que ter a nossa vida física aqui, como eles gostam de chamar, na 3D, ou seja, nessa dimensão chamada Terra. Porém, nós vemos na história, tanto antiga, como eu mesmo mencionei, quanto na nossa história aqui, diversos e diversos palestrantes e médiuns que conseguiram unir as duas coisas perfeitamente. E alguns deles ainda vêm me indagar. Não, mas espera aí. Chico Xavier só conseguiu fazer isso porque Chico Xavier ele não casou, Chico Xavier não tinha outras pessoas que dependessem dele para que ele pudesse sustentar, ou Chico Xavier era uma grande alma. Mas se nós também estamos caminhando e trilhando o caminho do bem, nós não deveríamos seguir esses exemplos dessas pessoas que conseguiram conciliar e unir as duas coisas? E o que dizer então dos centros kardecistas, que estou apenas usando um exemplo também, não estou dizendo de maneira nenhuma o certo ou o errado, apenas uma reflexão. E o que dizer então dos centros kardecistas, que a maioria deles são mantidos pelas pessoas. As pessoas que ali estão, tanto palestrantes, e como eu disse, enfatizando, nem estou falando do campo da mediunidade, mas apenas de palestrantes, que têm a sua casa, a sua família toda para se sustentar, e estão ali prontamente para servir, prontamente para entregar o que lhes cabe dentro das suas 24 horas do seu dia, um pouco do seu tempo em amor, em caridade ao próximo. Talvez aí muitos de vocês, na verdade alguns, podem se indagar ou podem se perguntar:
Não, mas espera, eu conheço muitos palestrantes espíritas em que, tudo bem, eles não cobram pelas suas palestras, mas eles escrevem livros e eles ganham com o dinheiro dos livros. Porém, há de se fazer uma grande ressalva. E mais uma vez vamos usar, por que não, o exemplo de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido e amado irmão. Francisco Cândido Xavier, ele psicografou centenas de livros, cujo, se Francisco Cândido Xavier ele fosse ter esse dinheiro desses livros revertido para ele, ele seria dono de uma grande fortuna, uma imensa fortuna. E que nós não podemos nem mesmo julgar se ele fizesse isso, como alguns fazem, se ele estaria certo ou errado. Porém, há uma coisa na conduta de Francisco Cândido Xavier que nos serve de exemplo. Principalmente na época que Francisco Cândido Xavier viveu, cujo espiritismo kardecista ainda estava nascendo, por assim dizer, aqui no Brasil. E ele foi muito perseguido por várias instituições religiosas, inclusive as católicas ou evangélicas. Também, mais uma vez, reforçando e reafirmando que eu não estou colocando as igrejas católicas ou evangélicas como más ou como ruins, de maneira alguma, apenas narrando uma história. E Francisco Cândido Xavier, deixando para nós um legado impressionante e maravilhoso, nos mostrou que sim, que é possível uma pessoa viver do seu trabalho fisicamente e se doar tanto em termos de mediunidade como em termos de psicografias e palestras, e ainda assim viver aqui. Então, que todas as mensagens, todos os mestres que vocês conhecem, todas as instituições que vocês conhecem, eu não estou de maneira nenhuma colocando que tal instituição está correta e que outra não está. Que tal irmão que segue algum determinado dentro da espiritualidade está correta e outro não está. Estou apenas convidando a cada um de vocês a uma autoanálise, porque eu acredito fielmente que cada um de vocês tem dentro de si um ponto de equilíbrio aonde diversos, não só mestres como Francisco Cândido Xavier, como pais e mães de família que se doam tanto mediunicamente como didaticamente também às pessoas, sem que isso interfira nas suas vidas ou na sua felicidade. Mais uma vez, eu agradeço a todos, desejando a todos muita paz, muita luz e mais uma vez enfatizando: cada ser é responsável pelo caminho que trilha e não somos nós que iremos condenar nenhum ser pelo caminho que escolheu trilhar. Apenas nós devemos, cada um de nós, julgar para nós mesmos o que nós achamos bom para nós. Terminando assim, mais uma vez, eu agradeço e despeço de vocês com a paz e a luz do Criador primordial, do seu irmão Ariel Espíndola.